Seja muito bem-vindo, mais um vídeo aqui. Esse vídeo eu vou classificar ele como para jogadores, principalmente para jogadores, mas porque assim, falar sobre o preconceito no jogo, que é uma questão que acontece. Para quem não acompanha aqui o Instagram, é legal você entrar lá no Instagram, porque eu falo de muita coisa também no Instagram. E aí lá eu utilizo como comunicação com a galera e o pessoal me sugere, me manda sugestões de vídeos, quais as dúvidas, quais os assuntos que eles acham legal eu falar. E aí eu tinha recebido a mensagem do Anderson pelo Instagram em um dos stories que eu fiz. E o Anderson me contou que ele é um pai de família, ele joga CS há 9 anos, então ele recebe um pouco mais de um salário mínimo aí praticamente para uma família de 6 pessoas. E ele estava numa questão de como é que ele conseguir melhorar o PC, como é que ele conseguir. A gente começou o contato em relação a isso. E aí eu estava explicando para ele que nesse momento a questão não se trata sobre o PC, a questão se trata sobre a família, sobre fazer o planejamento, né? Não adianta você só almejar aqui em cima e não conseguir enxergar o caminho. É isso que eu acho que é a minha intenção aqui, conseguir fazer com que as pessoas enxerguem esse caminho, porque não é questão da dificuldade, todo mundo tem muitas dificuldades na vida, ou alguns têm mais, outros têm menos. Se a gente empilhar os problemas de cada um e começar a um ver o do outro, você vai ver que você vai acabar querendo pegar os seus de volta. Então eu expliquei para ele que era uma questão muito mais dele fazer uma estratégia para ele melhorar, fazer se aperfeiçoar, estudar, fazer as coisas, correr atrás dos objetivos para ele conseguir ter uma renda melhor, e assim que ele tivesse uma renda melhor, pudesse dar uma melhor condição para a família dele, ele melhorava o PC dele e, consequentemente, ele estando bem com a família dele, dando uma condição melhor, ele também ia estar melhor com ele mesmo, e isso ia fazer com que ele tivesse uma performance melhor dentro de jogo, porque não é só o PC, a cabeça faz parte de tudo, não tem como você jogar profissionalmente ou não, sem ter a interferência de saber que sua família pode faltar alguma coisa para ela, pode faltar alguma coisa para seus filhos, para sua esposa. Então eu dei esse toque para ele, e aí o papo foi evoluindo, a gente foi conversando, ele foi mandando mais coisas, e aí que a gente entrou nesse assunto aqui. Ele me contou que em 2000, no ano de 2000, ele sofreu um acidente, caiu um bloco em cima da cabeça dele, ele ficou 5 dias em coma, e aí ele perdeu, não teve tantas sequelas, mas ele acabou perdendo 80% da audição em um dos lados, né, em uma das orelhas. Ele acabou perdendo essa audição, e por causa disso ele já foi muito humilhado, muito criticado dentro de jogo, por essa questão de ele não enxergar, não conseguir escutar muito bem como as outras pessoas. E aí, daí que surgiu esse assunto de preconceito no jogo. Tem uma história que é uma história assim, fez parte da minha vida, fez parte da minha formação, da minha criação dentro do jogo, que no primeiro campeonato, aqui eu sempre trago, né, tento trazer não só a teoria, mas na prática mesmo. Em um dos primeiros campeonatos que o primeiro campeonato, o primeiro World Cyber Games, que foi em 2001, logo aí depois do acidente do Anderson em 2001, a gente estava no nosso primeiro campeonato na Coreia, e aí a gente perdeu, a gente ficou em sétimo lugar e acabou sendo eliminado por um time da Austrália que tinha duas pessoas, na verdade, que um era cadeirante e o outro ele tinha uma deficiência em uma das mãos. Então eu não lembro muito bem como ele fazia para jogar, mas ele tinha uma deficiência em relação a isso. E aí o VIP, que era o capitão do time naquela época ainda, eu não era o capitão no WCG,
ele chamou, depois que a gente perdeu a partida, ele chamou, falou, vamos lá cumprimentar os caras, falar com os caras, e aí a gente viu toda aquela situação, e aí, naquele momento, eu, o nosso grupo, a gente era muito unido, a gente sempre foi muito unido, sempre foi uma família, e aí o VIP, ele falou pra gente, ele olhou e falou assim, olha, a gente perdeu, tudo bem, faz parte do jogo, mas se a gente tá perdendo, eu na minha vida, eu não quero perder, e não é a questão, não entendam, não levem a mal, mas não é a questão do preconceito. Ele virou e falou assim: eles têm muito mais limitações físicas que a gente, e mesmo assim a gente conseguiu, eles conseguiram vencer o nosso time. Então a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente não está se motivando, a gente não está treinando, a gente não está fazendo o suficiente para que a gente consiga os resultados, mesmo que fosse o nosso primeiro campeonato mundial, mesmo que fosse a nossa primeira participação, nossa primeira viagem, e a gente tivesse conseguido ficar entre os 10 melhores do mundo, a gente percebeu, naquele momento a gente conseguiu sentir que não era a questão de um preconceito, era a questão de uma mensagem para o grupo, ele como capitão, mostrando que a gente já tinha perdido para pessoas que tinham uma dificuldade maior que a gente, uma barreira maior que a gente para estar ali. Então eles deviam ter muito mais vontade, muito mais gana, deviam ter treinado muito mais, deviam ter se esforçado muito mais e foram capazes de vencer a gente, de eliminar a gente da competição. E o sentimento que ele passou para a gente foi em relação a isso. Eu nunca mais quero que a gente saia, porque às vezes não fica tão claro. Às vezes você perde uma partida ou você ganha uma partida e você não consegue ficar tão claro a questão se você se dedicou o suficiente. Porque não é questão só de sorte, de dia, de qualquer coisa em relação a isso. É questão da preparação mesmo. Vai ganhar quem tiver melhor preparado. Então ele falou, essas pessoas, elas se dedicaram, se prepararam mais e mereceram ganhar mesmo tendo uma condição física diferente da nossa. E aí a gente levou isso, e aí é uma história que eu levo até hoje, assim, que eu penso, eu falo assim, foi muito, naquele momento deu um impacto na gente muito grande, que a gente falou assim, porra, se essa galera que tem uma limitação, vamos falar assim, maior, consegue desempenhar e conseguir uma posição melhor que a gente precisa se dedicar mais. E o assunto do vídeo é justamente isso, assim, a gente não sabe a história de cada um, a gente não sabe até que ponto até aonde chega o limite do ser humano, a gente vê as Olimpíadas, as Paralimpíadas, as pessoas que têm algum problema, e normalmente essas pessoas que têm algum problema, é aí que elas ativam algum gatilho, que é isso, a gente tem muitas ferramentas, a gente pensa que ferramenta é só computador, é só mouse, é só teclado, é só dinheiro, é só, cara, tudo é ferramenta, é tudo, é agradecer que a gente tem o corpo saudável, que a gente tem a mente saudável, que a gente consegue andar, tem muitas pessoas que não conseguem andar, tem muitas pessoas que não têm o braço, a mão, o parte do corpo, pessoas que sofreram um acidente ou que nasceram com algum problema, a gente tem pessoas dentro do nosso cenário que têm essas deficiências e mostram que isso não é um impeditivo para eles competirem, que não é um impeditivo deles seguirem o que eles amam fazendo. Então, assim como o Anderson falou, eu tenho 9 anos jogando Counter-Strike, já passei por um monte de coisa e é um assunto delicado da gente falar, porque o preconceito é justamente isso, é uma palavra é uma opinião ou um sentimento concebido sem a gente ter um exame crítico sobre aquilo. Basta procurar, digita no Google. É justamente a gente não entender a história daquela pessoa, a história daquela situação e a gente julgar. E na era digital é muito isso, porque você está dentro do servidor, você está dentro da partida, do campeonato, da competição, e muitas vezes esse mundo da internet, muitas competições, ligas acontecem na internet, muitos times são formados na internet, e você
nem conhece a pessoa direito, ou você está jogando uma partida ranqueada, e aí a pessoa tem algum problema ou alguma deficiência, e você vai lá e você humilha a pessoa, você reclama, você fica bravo, você joga a energia lá para baixo do time, e principalmente da pessoa, em relação a você ter um preconceito que, na verdade, o esporte eletrônico é a nossa chance da gente mostrar que não existe essa barreira. É essa a grande transformação que vai demorar um tempinho, um pouquinho ainda, né? Essa semana mesmo, se não foi essa semana, a semana passada, eu vi super legal que tem um time que a média de idade, lançaram um time com a média de idade aí de aproximadamente 70 anos. A gente tem uma série de pessoas que têm deficiência, que competem. Então, assim, o esporte eletrônico, ele é o esporte mais aberto, ele é o esporte mais, é a coisa, a essência do esporte tradicional. A gente pode ter algo muito maior, essa é a revolução, essa é a grande questão que eu quero falar nesse vídeo. E é isso que a gente tem que acabar com o preconceito no jogo, porque o esporte a gente não limita, e aí a gente pode entrar em várias ramificações do preconceito, que é isso, existe preconceito contra a mulher, existe o preconceito contra alguém que tem alguma deficiência, existe um preconceito com alguém que tem mais idade, existe preconceito com alguém que tem uma renda ou um computador ou um equipamento pior ou melhor, existe um preconceito da onde a pessoa vem, se ela é de outro país ou se ela é de outra região, que ela não é. Existe uma ramificação gigante de preconceito que dentro do nosso esporte eletrônico, e hoje eu tendo um canal, eu podendo falar sobre esse assunto, eu sei que as pessoas assistem, as pessoas que assistem, que consomem esse conteúdo, são pessoas que estão com vontade de fazer essa transformação, de ter essa revolução, de fazer algo diferente, de ser uma pessoa melhor. É exatamente isso que a gente tem que tratar. Porque o esporte eletrônico, quando você vai competir, ele não tem ali uma descrição. Imagina, você chega, por exemplo, no parque de diversão, aí tem, por exemplo, a estatura. Essa atração ela é permitida para maiores de 1,50 m, ou menores de tanto, ou até tal idade, ou maior que tal idade. Então, o esporte convencional é isso. A gente tem partidas, ele já foi segmentado, tem partidas masculinas, partidas femininas, tem as Paralimpíadas, e o esporte eletrônico, a gente pode matar tudo isso, todas essas diversidades que, para mim, assim, não é que faz no esporte convencional, faz todo sentido. A gente sabe que o corpo, os hormônios, a formação, a condição física, ela é muito importante, é o que faz o resultado, não tem como você fugir disso. No esporte eletrônico tem, não existe isso. Quando você vai se inscrever numa competição, ninguém pergunta, não existe competição masculina e feminina, não existe competição paralímpica ou não, não existe competição com limite de idade. Existe um limite de idade? Sim, tipo, a liga tem ligas que pedem para você ter maior que 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, depende da liga, depende do jogo. Mas isso faz tudo bem, faz parte do jogo. No esporte tradicional também é assim. Você não pode jogar uma partida, tá num time profissional jogando uma partida do Campeonato Brasileiro com 15, 14, 16 anos de idade. Você precisa ter uma idade que aí faz parte do jogo, faz parte da regra. Mas tirando tudo isso, cabe a nós, as pessoas que têm um pensamento diferente, as pessoas que têm uma opinião diferente, que têm um poder de comunicação, que é o que eu estou fazendo aqui, matar justamente isso. Eu tenho muita vontade, assim, eu falei, a gente conversou no vídeo, no Melhor de Dois com o Kogu, sobre as inspirações, as pessoas que nos inspiraram no começo da nossa carreira. E mais uma vez, falando aqui, uma das pessoas que me inspirou no começo da carreira foi a Nath, que era uma jogadora. Eu chegava na Lan House, a menina destruía. Ela, tipo, ela era muito superior
a maioria das pessoas que estava ali, inclusive a mim. E aquilo era uma questão, tipo, eu olhava e falava assim, putz, que legal. E tinha um time, que era eu acho que era o TLC, que ela fazia parte, se não me engano, ela chegou a ser até a capitã do time. Não tenho certeza dessa informação, porque isso faz muito tempo. Mas se ela não era capitã, ela tinha uma voz ativa muito grande dentro do time. E ela era respeitada não só pelo time, mas por todas as outras pessoas e dentro e fora do jogo. Não existia esse preconceito. E hoje a gente está criando uma série de preconceitos e uma série de limitações que é dessa era digital, que é isso. O esporte, ele não tem sexo, o esporte eletrônico, ele não tem sexo, ele não tem idade, ele não tem cor, ele não tem a questão do local da onde você está jogando, ele é aberto para todo mundo, ele é o esporte, eu falo, é o esporte da geração digital e cabe a nós da geração digital, mesmo eu não tendo nascido com a internet, cabe a nós que está agora na geração digital mudar esse tipo de coisa, mudar essa história, por exemplo, do Anderson, que por não escutar, ter um problema de audição em um dos lados, ele ser humilhado em relação a isso, ser julgado em relação a isso. A gente pode falar sobre. É exatamente isso. Normalmente é porque hoje, infelizmente, foi o que eu expliquei. Infelizmente, ele tem toda uma outra situação que nesse momento está impedindo ele de desempenhar o máximo dele, mas vai chegar um momento, se ele fizer as coisas, se ele correr, e eu acredito que ele vai correr atrás e fazer as coisas e conseguindo melhorar de vida, vai saber qual tipo de performance que ele pode ter. É muito disso. Às vezes a gente vê uma superação na gente quando coisas acontecem, às vezes alguém perde a visão, às vezes alguém sofre um acidente e fica paraplégico, ou ele precisa, perde uma parte do corpo, e aí você vê essa pessoa se transformar, você vê essa pessoa olhar a vida de um jeito totalmente diferente, por causa exatamente disso. Porque ela viu, ela enxergou essa condição e aí ela vê que ou ela vai para o fundo do poço ou ela vai transformar isso numa passarela para ela ter uma vida que seja prazerosa. Então, faz parte, é uma obrigação nossa, de todos nós, falar sobre esse assunto, falar esse vídeo, deixa nos comentários, falar sobre esse assunto, conversar sobre esse assunto, expor esse assunto, o porquê que a gente precisa segmentar, o porquê que a gente não pode ter mais, é isso. Eu não sou contra ter competição masculina e feminina, mas eu acho que não é necessário. Porque é aquela questão, é difícil? É difícil. É difícil para todo mundo? É difícil para todo mundo. Para a mulher é muito mais difícil? É muito mais difícil. Eu concordo que é muito mais difícil porque existe todo um preconceito, não só pelo lado feminino, dela ser mulher, e os homens hoje, a gente sabe que a gente ainda vive numa sociedade muito machista, mas existe também uma questão de você estar ali e ter toda uma agressividade, uma conduta, que é isso. Se a menina, tem meninas que tem que jogar com o nome de meninos, porque é isso. Se ela tá no servidor, as pessoas vão xingar, ou vão reclamar, ou vão falar coisas agressivas, ou então tentar flertar, fazer. A menina, ela só quer jogar, ela só quer fazer o que ela gosta, assim como a gente quer. E aí você tá lá enchendo o saco dela por ela ser mulher. É essa a questão, é isso. Se você é esse tipo de pessoa, cara, pode dar um follow no canal e continuar com esse pensamento que é, ó, é esse aqui, ó, esse tipo de pessoa. Agora, se você é esse tipo de pessoa, mas você quer mudar, aí você consegue, aí você continua. Pensa nisso, é uma reflexão. O que que você tem? É os vídeos que eu tenho trazido falando sobre isso, o porquê, o que que você está fazendo da sua vida, por que que você está julgando as outras pessoas, por que que você não está fazendo só o seu e ajudando essas outras pessoas. Então, é muito em relação a isso. O Alit, eu vou contar uma história aqui que eu acho que faz muito sentido para você entender. Por exemplo, o Alit, que ele foi um jogador do G3X durante muito tempo, representou o G3X nas principais competições mundiais. Parceiro, amigo, quando a gente pegou ele, ele era de um clã chamado Pizza.
Por isso que o nickname dele era Lit, ele era o Pizza Lit. E aí as pessoas olhavam e falavam, cara, esses caras são ridículos, eles têm nome de pizza, é o pizza mussarela, é o calabresa, é o alite, é o não sei o quê. E a gente viu, eu vi um potencial, não só eu, mas os outros companheiros do time, viu um potencial num menino novo que estava querendo, que era dedicado e tudo mais. E eu nunca esqueço de chegar num treino, no primeiro treino que ele fez com a gente, ele estava nervoso, ele chegou, ele agradeceu a oportunidade, ele chegou para treinar, ele estava nervoso. E aí em um determinado, eu lembro até o mapa. A gente estava na Cubble e aí tinha as caixas do bombe lá atrás. E aí ele estava no 1x1 e aí ele estava do lado TR, ele tinha plantado a bomba. E aí o CT deu a volta pelo lado direito da caixa, e ele estava olhando pelo lado esquerdo. E aí ele não escutou, e a gente no espectador a gente escutou, e ele simplesmente morreu. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, Alid, por que que você não virou? Você não ouviu o cara vindo pelo seu lado direito? E aí ele falou, não, eu nunca reparei que tinha essa questão de lado direito, lado esquerdo, ainda era muito no começo, ele ainda era muito novo. E aí eu virei e falei assim, cara, é isso. Existe lado direito. Ali eu tinha duas situações. Ou eu podia virar e falar com preconceito, falar, sai pra lá, tipo, cara, eu tô com um cara num time que não sabe, e a gente, na época, já era um time, já era o melhor time do Brasil, e eu podia falar pra ele, cara, sai fora e eu vou chamar, volta lá pro seu clã, ou eu podia abraçar e não ter o preconceito de só porque uma pessoa não sabia a questão de lado direito ou lado esquerdo ter bem definido isso é fácil. A gente chegou, fez, mostrou, ensinou como é que era, fez um treinamento, adaptou, em pouco tempo ele se encaixou. Então, isso é um tipo de atitude que faz com que a pessoa suba e você sobe junto, porque você ajudou essa pessoa e essa pessoa vai te ajudar também. Como a gente ajudou ele, ele também ajudou a gente a conquistar muita coisa, amizade, relacionamento, uma série de coisas, os momentos que a gente viveu junto, de vitórias e derrotas. Então, esse preconceito, quando eu falo preconceito, é preconceito no geral. Às vezes você tem, é isso, você tá dentro do jogo, você escuta a voz do cara, você vê que ele é de outra região, você vê que ele é argentino, você vê qualquer tipo de coisa, você vê que ele é mulher, ou você vê que ele fala que ele tem uma dificuldade, por exemplo, de falar, e aí você faz qual qual que é? É tipo, what the fuck? Tipo, eu não sei, tipo, eu fico sem palavras porque assim, tipo, o que que você tem na cabeça para falar, tipo, eu não consigo dar um tilt assim, pensar nisso, de tipo, o porquê que você tá tendo isso, cara. E é nas mais diversas. Você acha assim, tipo, você pode entrar nesse vídeo e falar, eu não sou preconceituoso. Começa a pensar em relação a isso. Oportunidade, eu acho que todo mundo tem que batalhar, todo mundo tem que brigar, todo mundo tem que mostrar seu valor. Você não precisa amolecer, você não precisa dar uma oportunidade para alguém só porque ela tem uma dificuldade maior que a sua, porque a dificuldade, na verdade, ou ela te levanta ou ela te derruba. E aí quem chega no topo normalmente são as pessoas que têm essa motivação. Todo mundo tem uma história triste para contar. Todo mundo tem uma história de decepção, de uma história de humilhação, uma história de é aquele lance da pilha. Se eu for trocar a minha com a sua, talvez você queira a sua de volta. Então, todo mundo tem uma história difícil. Só que a gente está criando, a gente tem o poder de criar um negócio novo, um negócio que é isso. A pessoa de 50 anos tem jogos, tem N jogos de esporte eletrônicos. Vamos falar, tipo, Clash Royale, por exemplo. Aqui a gente fala mais, eu sei que a maioria do pessoal que assiste é do Counter-Strike, mas eu vou dar um exemplo. Clash Royale é um jogo competitivo, teve aí o campeonato. Cara, você pode ter no futuro uma pessoa de 50, 60, 70 anos jogando contra um adolescente de 18, 19, 20 com as mesmas condições, com as mesmas. Esse tipo de partida seria algo muito legal de assistir. É ter o masculino e o feminino junto, é ter time misturado, é ter time. E eu acho que é isso. É de abrir a cabeça, abrir
a mente, abrir a oportunidade, não olhar a pessoa pelo sexo, pela raça, pela cor, pela aparência, pelo. Cara, abre a sua mente para fazer isso. Dentro do nosso time é muito isso. Aí você fala assim: ah, mas isso você está falando na teoria. Não, não é na teoria, é na prática também. E quem me dera, quando eu estava no começo, se a Nath quisesse jogar no time do G3X, cara, quem me dera, mas na época o time dela era muito melhor que o meu. Mas e a gente era, óbvio, de regiões diferentes, eu não tinha essa condição. O G3X, a gente tinha time feminino em relação a isso, porque na época já começou, tinha uma outra cabeça, mas começou, teve essa segregação que a minha opinião não precisa ser a mesma que a sua. Essa segregação que para mim eu acho que não é saudável, mas no momento atual ela acaba sendo um pouco necessária para dar uma visibilidade maior, porque ainda existe muito preconceito, mas eu acho que no futuro as coisas vão mudar. E aí você fala assim: ah, mas é isso, você não tinha uma jogadora mulher no seu time, ou você não tinha alguém de outra região. No meu caso, a gente veio todo mundo da mesma região, formou o time, mudou, a gente acabou trocando algumas peças, mas recentemente, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, acho que nem isso, voltei com o G3X, por exemplo, na modalidade de Crossfire, e a capitã do time era uma mulher. E ela veio conversar comigo, ela veio pedir a oportunidade de representar o G3X como capitã do time, como jogadora. E eu dei, óbvio, a oportunidade para ela. E era um time, ela e 4 homens, e era um time que, para mim, eu tive o mesmo tratamento com ela como se eu estivesse falando com qualquer outro ser humano. A gente é ser humano, a gente é igual. Me mostra seu projeto, me mostra qual que é seu time. É esse? Beleza, vamos embora. Qual que é a ideia? Vamos embora. Como é que a gente vai chegar lá? Se deu certo ou deu errado, isso é consequência, vai acontecer. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Mas a oportunidade ela tem que ser dada, ela tem que ser, a gente tem que pensar diferente. Você tem que pensar, sair daqui de baixo, é o que eu falo, sair, cara. Quem tá aqui nesse canal é para sair daqui para ir para cá. E isso daqui, ó, só coloca você lá para baixo, seja em tudo, porque você vai jogar contra caras que têm menos condição que você, caras que têm menos oportunidades que você, caras que têm e quando eu falo caras é no geral, tá? É caras de rosto, não é masculino ou feminino. Você vai jogar com pessoas, para a gente falar sobre o tema do assunto, você vai jogar contra pessoas que têm muito mais limitações que você, mas você vai acabar perdendo em algum momento porque ela tem muito mais vontade. Porque essas pessoas é isso, elas vêm com sangue nos olhos, elas vêm com garra, elas vêm com determinação, elas vêm doida, é a história do Anderson, o cara tá aí, mandou a história dele para mim. Isso é raça, isso é determinação. Eu não sei se ele vai ser jogador profissional, não sei se ele vai conseguir conquistar esse sonho, espero que ele conquiste. Mas se isso daqui mudar e ele pelo menos ser tratado da mesma forma que qualquer outra pessoa ser tratada, isso já vai mudar demais a vida da pessoa. Você pode mudar, como é que você está mudando a vida das pessoas? É isso, é não tendo preconceito, deixa cada um escolher, cada um fazer do jeito que quer fazer, da forma que quer fazer. A gente veio para cá e isso, eu tô falando é fácil, às vezes você pode falar é fácil, né? Você é uma pessoa que é homem, você é uma pessoa que é branca, você é uma pessoa que teve oportunidade ou que estudou em escola particular e que nasceu numa família de classe média. Eu concordo, mas passei também por um monte de dificuldade. E sabe o que me trouxe lá para cima? Foi as dificuldades. Não foi a moleza. A moleza, quando eu estava na moleza, as coisas sempre iam para baixo. Então, essa é a questão. Essa é a coisa, é o julgamento. Eu não vou entrar aqui em méritos, muitos outros méritos, mas são escolhas, são decisões. E você vai cair, você vai tombar. E é o que eu falo, você vai cair, você vai tombar. E se você for uma pessoa preconceituosa, eu espero que você caia e que você tombe.
até você entender, até você mudar a sua cabeça e lembrar disso e falar assim, putz, agora é tratar todo mundo igual. É tratar, é o que eu falo. Um exemplo, um preconceito, o exemplo hoje que eu levo para minha vida é esse. Todo mundo sabe, eu estou criando esses vídeos durante a montagem da Comic Con, estou trabalhando 14 horas por dia. E aí eu ainda chego e gravo os vídeos porque eu tenho tesão, tenho vontade de gravar os vídeos. E sabe como funciona dentro da área que eu sou responsável? Todo mundo é igual. Todo mundo. Não só da área que eu sou responsável, mas do evento inteiro. Essa é a visão. É por isso que eu tô lá. É por isso que eu quero estar lá. Porque quando chega a equipe da limpeza, para limpar o stand no começo ou no final do dia, a primeira coisa que eu faço é perguntar qual que é seu nome. Bom dia, boa tarde, boa noite, qual que é seu nome? Ah, meu nome é Isabela, ou meu nome é João, ou meu nome é Pedro, ou meu nome é Mônica. E aí eu falo, muito bom, Mônica. Vamos, a gente precisa limpar essa área aqui. Como é que a gente pode fazer? Como é que você pode me ajudar? E como é que eu posso te ajudar? E aí eu vou lá e ajudo. Se precisar pegar do chão, eu ajudo. Se precisar, é isso, vamos organizar, vamos indicar. E é o mesmo tratamento que eu tenho com ela, é o tratamento que eu tenho com a pessoa que está aqui em cima, lá no evento também. É tudo a mesma coisa, é tudo ser humano. A gente só está em momentos diferentes. Você ter esse tipo de preconceito cara, eu não tenho palavra para descrever, mas é isso. É você olhar todo mundo com os mesmos olhos. É você se projetar e falar: eu poderia estar naquela. Eu quero para o outro o que eu não quero para mim. Se eu tivesse no lugar, seja da pessoa que está limpando o stand, montando o stand, a pessoa que vai jogar, a pessoa que vai prestar um serviço, ou o dono do evento, ou qualquer outra pessoa, o que eu não quero para mim, por que que eu vou querer para eles? Por que que eu vou agradar uma pessoa que está lá em cima, dizer boa tarde, bom dia, boa noite, para uma pessoa que está acima, e eu não vou fazer isso para uma pessoa que não é que está abaixo, ou uma pessoa que teoricamente não precisaria fazer? Essa é a questão. Então é entender. E aí as coisas fluem. E aí você vê um sorriso no rosto. Aí você vê a pessoa fazendo com mais vontade. Aí você vai lá e ajuda. Você não está fazendo nada menos do que sua obrigação. E não ter preconceito não é nada menos do que a sua obrigação. Eu acho que é uma questão que aí é de maturidade. Você pode pegar dentro desse vídeo, ou você vai pegar na sua vida, uma hora você vai ter que ter isso. E se você não tiver isso, e mesmo assim você conquistar as coisas, cara, no fundo, uma hora você vai ver que você não conquistou é nada. A transformação, as coisas, cara, tudo isso que está aqui, ó. Eu coloco, eu guardo, eu levo como lembrança, mas para mim, eu acho assim, mais uma vez, são recordações. Mas é um pedaço de metal, um pedaço de papelão aqui em cima, aí tem um pedaço de vidro, aí tem aqui outro pedaço de metal, aqui desse lado. Se isso daqui não fez eu mudar minha cabeça, o que adiantou? É decorativo, é legal, é interessante. Eu olho, eu gosto porque eu vejo e eu relembro da minha história, eu relembro de onde eu vim, eu relembro das minhas conquistas, isso me motiva. Mas se tudo isso saísse daqui, eu ia continuar sendo a mesma pessoa que eu sou hoje. Então, você tem que pensar nisso. Você ter dinheiro, você não ter dinheiro, você ter conquista, você não ter conquista. É olhar para a pessoa, olhar igual eu estou fazendo aqui. Olhar para a pessoa e falar a real, tratar direito, tratar igual. É essa a nossa questão, é essa a grande discussão que a gente precisa ter. É isso que a gente precisa matar. Eu não sei quem tá, você que está me assistindo, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei de todos esses preconceitos que a gente falou, que eu tentei falar nesse vídeo, eu não sei em qual deles você se encaixa. Mas eu te olho do mesmo jeito que eu olho para mim, que eu olho para qualquer pessoa. E essa é a grande diferença que a gente constrói, que a gente chega lá. Se a gente conseguir transformar, se a gente conseguir que mais pessoas que tenham esse mesmo pensamento e que tenham
um poder, uma voz ativa e conseguir fazer esse tipo de mensagem ser compartilhada, chegar no máximo de pessoas possíveis, a gente vai estar mudando, a gente vai estar fazendo, a gente vai estar realizando, a gente vai estar deixando de lado que é isso. A gente vê o a geração anterior veio disso, veio de escravidão, veio de guerra, veio de luta, veio de preconceito, veio muita história triste, cara, muita história triste. A gente não precisa viver isso, a gente não precisa criar isso de novo, a gente não precisa segregar de novo. A gente vive hoje num mundo globalizado. Essa é a nossa grande vantagem. É a geração da internet, cara. O que você está querendo fazer da sua vida? Se você começar com esse tipo de coisa. Ah, errou porque é mulher. Ah, errou porque é isso. Errou porque é aquilo. Ah, errou porque é ruim. É ruim. Meu, para. Para, ajuda. E se diverte, cara. Faça. Esporte. Tanto o esporte eletrônico quanto o esporte convencional, ele nasce de uma paixão. Ele não nasce do nada. Você não joga 5 horas por dia, 10 horas por dia, 15 horas por dia ou 2 horas por dia porque você não se diverte, porque você não gosta do negócio. Ninguém corre 10 quilômetros só para... Eu corro 10 quilômetros quase... Agora eu não tenho corrido 10 quilômetros, mas eu tenho pulado corda e andado 20 quilômetros, 20, 25 quilômetros por dia dentro do pavilhão. E eu faço porque eu gosto, porque eu sei que libera dentro do organismo hormônios e sentimentos que transformam a pessoa e deixam o meu dia melhor. Então eu faço por prazer. Quem joga bola, é simples. Você joga bola por quê? Porque você gosta de jogar bola. Você joga vôlei porque você gosta de jogar vôlei. Você joga basquete, você faz natação, você pratica, você anda de bicicleta, você pratica um esporte por quê? Porque você gosta. Você pratica um esporte eletrônico por quê? Porque você gosta. Então, se você vai dedicar 1, 2, 5, 10 horas da sua vida fazendo isso por dia, por que você vai fazer isso com preconceito? Você vai fazer do mesmo jeito porque você gosta. Você vai descontar? Você vai descontar isso? Você vai descontar algum problema seu? Você vai descontar alguma raiva sua? Você vai descontar alguma coisa que você tem, algum problema pessoal seu em outra pessoa para te fazer te sentir melhor? É essa a grande questão? É esse o grande ponto? É isso que vai te levar para frente? É isso que você quer fazer da sua vida? Você chegar estressado e falar, nossa, agora eu vou entrar no jogo porque eu vou lá dar uma zoada, e aí eu vou xingar, e aí eu vou zoar, e aí eu vou humilhar, e aí eu não vou respeitar ninguém, ou vou. É isso. Eu não tenho. É. Porque assim, quando eu tô aqui gravando, eu acho que eu entro num processo como. Eu tô falando para todas as pessoas. E eu tô olhando como se eu estivesse olhando, falando com você que está aí me assistindo, olhando nos seus olhos, por causa que é isso. Eu acho que é essa a grande questão. E aí, a grande maioria das pessoas que não chegaram até esse momento do vídeo, porque eu vou falando, eu vou gravando, eu vou falando, e eu já falei, eu não tô preocupado quanto tempo tem cada vídeo, quantas pessoas, mas assim, tem muita gente que já parou no meio do caminho, mas tem muita gente que vai continuar até aqui. E são essas pessoas, é você que pode mudar o mundo, é você que pode ajudar a fazer isso. É você que tem um diferencial, é você que enxerga a vida com outros olhos. É desse tipo de gente que o mundo está precisando. É a gente que é a geração que é capaz de fazer isso. É o que eu falo aqui, ó, aqui em cima. Os gauleses, povo que não desiste. Gaulês, meu sobrenome que eu escolhi. É isso. A gente não desiste, a gente não se entrega. A gente faz a mudança, a gente faz acontecer. Imagina na minha vida toda se eu ficasse esperando as coisas acontecerem, cair no meu colo, não cai no colo. E se caísse, não ia ter graça. E sempre dentro disso, eu tentei manter o máximo de responsabilidade e o máximo de respeito possível. Tem hora que você extrapola, tem hora que você é jovem, tem hora que você não tem a maturidade, tem hora que você não encontra um tipo de conteúdo como esse.
E muito do aprendizado das coisas que eu estou retribuindo e fazendo esses vídeos são coisas que eu aprendi ao longo desses meus 19 anos. São pessoas que eu conheço todos os dias fazendo o que eu gosto e que eu vou lá e converso. E tem sido, atualmente, essas últimas semanas, mais uma vez, tem sido para mim incríveis, justamente por isso, porque eu tenho o poder de conhecer pessoas totalmente diferentes, com visões diferentes, com pensamentos diferentes, que fazem acontecer, que têm uma visão de mundo completamente aberta para as coisas. É o tratar, é o olhar, é ter calma, é ter paciência, é enxergar. Você tem sua hora para falar, você tem sua hora para ouvir, você tem sua hora, você tem o seu momento, você tem a sua responsabilidade. Então, é essa questão. E não muda. Você tem as limitações. E mais uma vez, eu bato nessa tecla. Você tem as limitações dentro do preconceito, que pode ser física, mas você humilhar e você ser preconceituoso em relação a isso, não é legal, cara. Na verdade, é muito mais prazeroso. Você vai ver que quando você faz o bem, quando você trata a pessoa, quando eu admiro, eu olho as pessoas que têm algum tipo de deficiência, e eu posso citar algumas dentro do cenário, mas eu não, você olha pessoas que hoje estão dentro do cenário e têm algum tipo de deficiência ou sofrem preconceito, e aí eu olho para aquela pessoa e eu olho e eu falo, cara, que foda, tipo, que foda em relação a que coisa, tipo, quão motivador é isso, o quanto isso me enche de gana pela vida, de você ver a pessoa que às vezes tem um problema que parece ser um problema muito maior que o seu e tá com um sorriso no rosto e tá feliz e tá fazendo o que gosta. Se você faz, cara, você gosta de jogar, você gosta de se divertir, deixa os outros também fazer isso, em paz, na deles, independente de qualquer coisa. Então, acho que é essa a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Essa é a mensagem que eu acho que a gente pode mudar, a gente pode revolucionar. O esporte ainda é novo. Eu vi o esporte nascer, vi o esporte crescer, não viu no esporte nascer o esporte eletrônico. Nascer porque nasceu na mesma época que eu nasci, mas as competições atuais, o formato que tem hoje, eu nasci com ele. Então a gente ainda tem tempo, a gente está na nossa geração, a gente está na nossa vez, a gente está agora. Agora que é essa geração que começou ali, 99, 2000, como a história do Anderson, que começou, teve um acidente em 2000, mas já joga Counter-Strike há 9 anos. Essas histórias, essas pessoas, essas mudanças, a gente está na geração, a gente vai chegar numa maturidade onde a gente pode mudar o mundo, a gente vai chegar em cargos de empresas, a gente vai chegar em posições dentro do mercado, a gente vai chegar em objetivos, em conquistas e poder fazer coisas pela sociedade. E que tipo de sociedade você quer para você? Que tipo de sociedade que você quer para os seus filhos? Que tipo de legado você quer deixar? O que você quer ser? É essa a grande questão. Vamos mudar isso. É cada um fazer sua parte. Eu estou fazendo aqui o vídeo justamente para isso, para mostrar, cara, se uma pessoa assistir até agora, se uma pessoa chegar aqui até agora e mudou a cabeça ou ajudar a fazer alguma coisa em relação a isso, já valeu a pena. É essa a grande questão. A gente vai mudando um por um, um por um. A gente não pode deixar que as pessoas preconceituosas e as pessoas que julgam-se, se julgam ser melhores que as outras por qualquer coisa, tenha uma voz ativa maior do que a nossa. Essa é a grande questão. A gente tem que assumir o que a gente é, o que a gente faz, os nossos atos, a gente tem que assumir tudo isso, mas a gente tem que assumir que todos nós somos seres humanos, todos nós estamos aqui para ter um objetivo, para construir um mundo melhor, para fazer
a vida valer a pena, fazer as coisas serem mais prazerosas para todo mundo. Todo mundo tá aqui, a gente vai precisar viver a vida, não vai? Então, você tem duas escolhas: ou viver ela de uma forma ingrata ou de uma forma que não te preencha, que não vai te agregar, que você acorda todo dia pensando, puta, né, que droga, vou ter que ir lá fazer, vou ter que ir lá viver meu dia. Ou você pode ser uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que compartilha, uma pessoa que ajuda as outras pessoas, uma pessoa que olha todo mundo como ser humano, todo mundo como igual, que está todo mundo aqui, cada um na sua caminhada, cada um tentando alcançar o seu objetivo, e não é só objetivo financeiro, é objetivo de conhecimento, de autoconhecimento, de vida, tá cada um tentando fazer a sua. Então, para que julgar o do outro? Vamos pensar nisso, vamos refletir nisso. Eu acho que era essa mensagem que eu queria passar. Espero que o Anderson, que me pediu esse vídeo, ele tenha gostado, assim como outras pessoas também tinham pedido para eu falar sobre esse assunto semelhante. E vamos tratar como igual, vamos fazer acontecer, vamos fazer com que o esporte eletrônico seja olhado e observado com uma diferença. Vamos fazer. Daqui a pouco é isso. Eu acho que é essa a grande questão. E sirva de lição. Se você é uma pessoa que tem preconceito, muda isso. Se você é uma pessoa que sofre preconceito, muda isso também. Sai desse lugar de vítima. Sai desse posto de vítima. Sai dessa posição de que é mais difícil ou é mais complicado. Luta por isso, cara. Luta por isso. Faz, mais uma vez, tô falando aqui para todo mundo. Se você é homem, se você é mulher, se você independente, hoje a gente vive, né, se eu for ficar falando, existem várias ramificações dentro do gênero masculino, feminino, e o vídeo nos trata sobre isso. Mas vai atrás, cara, seja real, seja você, esteja feliz com você mesmo e luta, que você vai ver que as pessoas que têm, que sofrem preconceitos parecidos com o seu, mas que lutam, chegam lá. Para mim, história de vida é é uma questão que até me perguntam assim, falam, sempre surge esse tipo de pergunta, né? Quem que você queria conhecer, se você pudesse conversar com alguém, se você pudesse ter um pedido, e tal. Tem várias pessoas que eu gostaria de conhecer e conversar e trocar uma ideia e poder fazer algumas perguntas, nem que seja uma ou duas perguntas, mas uma das pessoas que tem a ver com esse vídeo é, por exemplo, o Obama. O pai dele não podia votar porque era negro. Você tem noção? O pai dele não podia frequentar determinados restaurantes, ou tinha que beber em bebedor diferente porque ele era negro e tinha um tratamento porque era negro. E o filho dele foi presidente dos Estados Unidos. E aí você vai me dizer que uma geração não é suficiente para a gente mudar o mundo? O Pelé, todo mundo sabe, ou se você não sabe dessa história, ele estava assistindo, ele falou que viu o pai dele chorar quando a seleção brasileira perdeu e ele não queria mais ver o pai dele chorar. E ele se transformou no Pelé, que mudou o mundo, que mudou uma geração, porque ele viu o pai dele perder, viu o pai dele chorar num jogo do Brasil. Então é uma geração, é a nossa geração. A gente consegue, a gente é capaz. Vamos fazer nossa parte. Deixe seus comentários. Eu acho que é um assunto que poderia ser muito mais falado, mas eu acho que aí a gente entra num debate, vamos conversando. Se precisar, mais para frente a gente faz outro vídeo. Manda, eu acho que é essa a grande questão, para a gente poder falar mais sobre o assunto. Comenta aqui, compartilha com alguém, comenta aqui qual que é o tipo de preconceito que você sofre, o que que você passa, quais que são suas questões, porque as pessoas vão ler, eu vou ler, a gente comenta, a gente conversa. Se quiser me chama aqui, ó, principalmente no Instagram, que é onde eu mais tenho usado, ou no Twitter.
Mas é essa questão. Vamos debater esse assunto. Eu acho que esse vídeo aqui é mais para a gente refletir, pensar e chegar num consenso de qualidade de vida e o que a gente está fazendo e o que a gente está propondo. E eu quero saber, eu dei a minha opinião, essa é a minha opinião pessoal, essa é o que eu tiro da minha vivência. E eu gostaria de saber a sua opinião, se você concorda, se você não concorda, por que que você concorda ou por que que você não concorda. Me conta a sua história, que eu vou ter prazer de ler, conhecer melhor e poder até saber mais sobre o assunto. Eu tenho ficado fanático por conhecer a vida de novas pessoas, conhecer novas histórias. Eu acho que é isso que tem sido mais gratificante para mim nesse momento. Então, a gente está no mesmo momento. Agradeço por ter chegado quase mais um vídeo de 1 hora. E amanhã, quase meia-noite, amanhã tem mais Comic Con. Você vai estar assistindo esse vídeo na segunda-feira. Hoje? Não, amanhã. Ainda não deu meia-noite. Você vai estar assistindo esse vídeo meio-dia, como sempre. Vou estar terminando lá a Arena de Games. Eu sei que esse vídeo vai ficar aí no canal por muito tempo, mas eu acho que a grande questão é essa. Eu estou fazendo minha parte, vamos fazer a nossa, vamos cada um fazer a sua e tratar. Todo mundo é igual. Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui, todo mundo é igual. Não tem diferença, cada um tá na sua jornada. Vamos com esse pensamento. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Eu te espero no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima.